Segundou, cheguei, viu, papai? Tô de volta, viu? Pra falar sobre muito futebol Potiguar, porque no fim de semana o ABC perdeu para o Criciúma na Série B em mais uma derrota do Alvinegro na Série B. Na Série C, o América tinha tudo pra vencer o jogo. Tinha faca, o queijo, até mesmo uma goiabada na mão. E aí tomou a virada do Manaus na Série C. E por fim, não menos importante, o Potiguar de Mossoró, viu? No Frasqueirão venceu o Globo por 2-0 e tá muito próximo da classificação para a próxima fase. Pra comentar tudo isso e muito mais, Flávio Samuel! Valeu, Marcos, boa tarde, Pedro Henrique Brandão, boa tarde. Quem nos acompanha na TV Universitária, Marcos. Destaca hoje um negócio negativo. Infelizmente, mais uma vez, a violência tomando conta do futebol brasileiro. Presenciamos no sábado imagens lá no Frasqueirão e também, infelizmente, hoje com a morte da torcedora Gabriela do Palmeiras, a violência tomando conta do futebol brasileiro. Pedro Henrique Brandão, muito boa tarde. Começou pra cima assim, mas o fim de semana foi meio complicado, né? Pois é. Boa tarde, Marcos, Flávio, também a todo mundo que está aí nos assistindo na TV Universitária. E o destaque não poderia ser diferente também. Eu também vou começar o programa de hoje falando sobre a violência no futebol brasileiro, que não é só do futebol, é uma violência social que também existe dentro do futebol. A gente já falou isso diversas vezes aqui. E é um fim de semana que me faz ficar triste com o que a gente trabalha, né? A gente que gosta tanto do futebol, teve esse caso da torcedora do Palmeiras, a Gabriele, que acabou morrendo, né? Vítima ali de um confronto entre torcedores. A gente vai falar bastante aqui no nosso programa sobre a situação que aconteceu no fim do jogo do ABC contra o Criciúma no sábado. Quase uma tragédia também aconteceu. A gente teve há pouco tempo um caso envolvendo o Luan, que foi agredido, e aí eu não estou aqui para fazer falso moralismo, mas foi agredido numa situação da vida privada dele. A gente teve há pouquíssimo tempo também um jogo do Santos contra o Corinthians, que teve ali atos extremamente de vandalismo, né? E a gente chega no momento do futebol brasileiro que a gente pergunta até quando e o que é que precisa acontecer para que providências sejam tomadas. Acho que as entidades aí, os responsáveis, as autoridades, elas precisam se manifestar. Acho que a gente da imprensa também pode fazer um meia-culpa, né? A gente tem estimulado há tanto tempo esse clima de guerra, de duelo, de embate. Talvez isso esteja também repercutindo no torcedor de alguma maneira ruim, né? E também olhar para todo o meio que envolve, né? A Polícia de São Paulo, que eu conheço muito bem, tem um preparo, eu diria, medieval para lidar com essas situações, mas não só a de São Paulo. A do Rio Grande do Norte provou também no sábado que tem a mesma conduta, usando spray de pimenta ali na área em que os jornalistas estavam, né, depois do jogo. Enfim, são vários aí acontecimentos que nos entristecem. Eu, como torcedor, não vou a um estádio pagando ingresso desde 2018. Porque não tenho mais coragem de fazer isso. Eu vou para trabalhar e chego muito antes da partida, a gente sai muito depois também do horário do jogo, então por isso que eu acho que eu ainda me vejo com coragem de trabalhar dentro de um estádio de futebol. Mas a verdade é que o futebol brasileiro e a sociedade brasileira como um todo parece que está cada vez mais adoecida com essa doença que a gente pode chamar de violência. Não há a mínima consideração pela vida de um igual, de um semelhante. E ontem, infelizmente, na manhã de hoje, né, ferida no sábado, na manhã de hoje acabamos aí perdendo a Gabriele, torcedora do Palmeiras, e poderia ter sido um filho de um jogador aqui do ABC, como houve relatos aí de pedras aí sendo arremessadas a metros de distância de crianças aí de colo. Quebrando carros também, né, Pedro? Quebrando carro. Poderia ter sido, Marcos Vinícius, eu, você, Flávio, enfim. A gente está só à espera da próxima vítima, do próximo nome, de quem é que vai, daqui a pouquinho, entrar nessa triste estatística. Não só do futebol, mas da violência social que a gente vive no país. A gente queria começar falando de ABC, né? Porque o placar seria o mais importante nesse fim de semana, que o mais querido perdeu para o Criciúma por 1-0, com o gol de Felipe Matheus,
Mas isso não foi o mais importante, né? O mais importante foi os acontecimentos pós-jogo que aconteceram lá no Frasqueirão, após o ABC perder mais uma vez para o Criciúma e somar sua 10ª derrota na Série B do Campeonato Brasileiro e aí ficar ainda afundado na última colocação da Série B. Quem trouxe a matéria foi a Rebeca Oliveira, então vamos acompanhar o que ela falou sobre esse jogo. Tarde de festa no Frasqueirão. Os altos-falantes do estádio anunciavam: como um bom filho que a casa torna, o Alisson, um dos maiores ídolos do ABC, estava de volta. A expectativa a mais para a torcida, né? O ídolo está voltando, apesar de estar no banco de reserva, mas tenho certeza que entra no segundo tempo e vai fazer diferença. A volta do ídolo e a ideia de embalar 2 vitórias seguidas pela primeira vez na Série B para sair da zona de rebaixamento era animadora. Animadora também foi a jogada de Fábio Lima pela direita. No cruzamento do camisa 26, Matheus Anjos ajeitou na medida para Romário encher o pé, mas a bola foi desviada para escanteio. O Criciúma não apresentava o seu melhor futebol nos primeiros minutos, dando ao ABC a chance de pressionar e impor dificuldade na saída de bola da equipe catarinense. E foi em uma dessas pressões do ABC que o Alisson Maia cometeu falta e o árbitro, após ser chamado pelo VAR, expulsou o zagueiro antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Jogando em casa e com um a mais, a tarde que começou em festa tinha tudo para terminar em festa. Só esqueceram de combinar com Felipe Matheus. O torcedor abecedista que esperava, além de festejar a volta de Alisson à frasqueira, também comemorar um resultado positivo e o início de uma reação do ABC na Série B, saiu do estádio decepcionado, porque nem a vantagem numérica de jogadores foi capaz de garantir os 3 pontos para o alvinegro. Em um dos poucos ataques do Criciúma, Fabinho foi derrubado por Afonso e o árbitro marcou pênalti. A festa então mudou de lado. Felipe Matheus cobrou, abriu o placar e comemorou seu 4º gol na Série B no dia que chegou a 6 jogos pelo Criciúma. Na segunda etapa, o ABC teve chances claras para empatar na cabeçada do meia Matheus Anjos e no chute de fora da área de Jean Patrick, que acertou o travessão. Os gritos de euforia do início do jogo se transformaram em vaias quando Ivan da Silva Guimarães Júnior apitou pela última vez. Ao fim da partida, alguns torcedores invadiram o estacionamento interno do estádio e depredaram carros dos jogadores. Tem um portão de saída, né? Então as famílias dos atletas vêm para cá, da comissão técnica, de diretoria, as famílias se reúnem ali para ir embora, né? E como estava tendo alguns torcedores no portão central, eles se aproveitaram que o policiamento estava dali e entraram pelo portão dos fundos, pularam o muro e com pedras e com paus e algumas coisas jogaram, e cheio de criança de colo, cheio de pessoas, né, cidadãos do bem ali. Além da declaração de Marcelo, o ABC repudiou em nota a violência contra os jogadores do clube e disse que tomará medidas para banir os vândalos do Frasqueirão. Tá aí a palavra da Rebeca Oliveira e também dos acontecimentos que marcaram esse jogo entre ABC e Criciúma lá no Frasqueirão. Como ela bem falou, gol marcado por Felipe Matheus e mais uma vez Pedro Henrique Brandão. O ABC não consegue vencer no Frasqueirão. A gente viu quando o Chapecoense, o ABC abriu o placar e tomou alguns acréscimos, também foi assim contra o Atlético Goianiense. Dessa vez não teve esse gol nos acréscimos da equipe adversária, mas teve um gol quando o ABC tinha um a mais no campo de jogo, né? Pois é, e o ABC teve um a mais por mais de 75 minutos do jogo, né? Por mais... Muito tempo. São 3/4 da partida aí praticamente, e o ABC não conseguiu fazer o resultado mesmo com a vantagem numérica. Quando o zagueiro Maia foi expulso, acho que qualquer torcedor nas arquibancadas do Frasqueirão, quem acompanhava aqui pela rádio universitária, quem acompanhava com a equipe do UDE, pensava, bom, agora finalmente... Tá aí a expulsão até, né, do Maia, zagueiro do Criciúma. Exatamente. E também os melhores momentos. Os né? melhores momentos, isso. E aí o que acontece? Eu acho que ali o torcedor falou, bom, hoje vai vir essa vitória, hoje, né? Vamos vencer alguém aí que está na ponta da tabela, é o início da recuperação. Nada feito. Mais uma atuação decepcionante do ABC, que não consegue engrenar na competição, né? Tá aí fazendo uma das piores campanhas da competição, não à toa, segue sendo o lanterna, perdeu mais uma em casa, e o Criciúma, mesmo com um jogador a mais, achando esse gol no pênalti, teve a condição de, né, como dizem no jargão do futebol, soube sofrer, né?
E aí conseguiu os 3 pontos, continua lá na ponta da tabela, o Criciúma continua bem demais. E ao abcdista resta lamentar pela péssima montagem do elenco, pela falta de planejamento e principalmente pela má fase de alguns jogadores, né, que individualmente não vêm mostrando um bom trabalho. Mesmo aqueles que voltaram do departamento médico, e aí sim, o ABC sofreu muito por conta de lesões e de ausências de gente que estava no departamento médico, esses que voltaram, por enquanto, não mostraram a que vieram, não mostraram se recuperaram de fato. Então, a situação do ABC ela é muito, muito complicada. Falta muito campeonato ainda pela frente, é lógico que tem muito ponto para disputar, mas o ABC tem que fazer uma mudança de chave que é de tal ordem que pode ser cedo, o torcedor pode até me cobrar depois, mas para mim o ABC está rebaixado. Para mim o ABC não consegue fazer essa recuperação. Ah, Pedro, mas pode sair, são poucos pontos para sair da lanterna, para sair da zona de rebaixamento. O problema é que rodada após rodada o que a gente vê do ABC é um time que se porta muito mal dentro de casa, né, que não consegue fazer bons jogos e que quando tem grandes oportunidades acaba cedendo o resultado mesmo jogando dentro de casa. Foi assim contra a Chape, você citou aí, foi assim contra o Atlético Goianiense, foi assim naquela derrota magra contra o Novo Horizontino. Contra o CRB também fora de casa. Enfim, eu acho que é uma campanha realmente assim que é preciso ter uma virada de chave do ABC de uma magnitude que eu não me recordo ter visto na história dos campeonatos brasileiros. Eu acho que aquele Fluminense de 2009 na Série A talvez seja o único exemplo. Então, se não mudar, mantendo o que o ABC está fazendo, ou melhorando que seja um pouquinho só, para mim não dá para escapar mais não. O ABC é seríssimo candidato ao rebaixamento. E aí, Flávio Samuel, eu acompanho o relator Pedro Henrique Brandão. A situação do ABC é muito complicada. A gente vê que o script que vem sendo escrito na Série B tá de um time rebaixado. A gente viu também o Tombense, com um a mais também, perdeu o jogo contra o Sampaio Corrêa. Então, algumas equipes vão dando indícios que a recuperação é quase impossível, né, Flávio? O ABC não faz nem o dever de casa, que é o quê? Ganhar no Frasqueirão, que foi tão bem na Série C, na Série D, com 2 acessos seguidos, jogando em casa na Série B. Não consegue. Muito que o Pedro falou, elenco, gestão, tudo deu errado, tudo estourou no início da Série B e tá pagando pato agora. A gente já vai para a reta final do primeiro turno, o ABC não consegue fazer nada, não consegue ganhar em casa. Um jogo que o ABC, a gente pode dizer até que teve a sorte de pegar um Criciúma, que é muito bom, desfalcado, sem os melhores jogadores, sem Marquinhos Gabriel, sem Éder, e ainda perdeu um bom zagueiro, o Maia, o Alisson Maia, expulso. E o ABC, com 3/4 do jogo, boa parte, com um a mais, não conseguiu atacar o Criciúma. E num gol bobo, mais uma vez, o ABC entregando de bandeja o jogo para o adversário. Num pênalti, que o cara estava de costa pro gol, de costa pro marcador, uma falta que não se faz nem no meio de campo, foi feita dentro da grande área. Dá mais uma vez o doce na boca da criança, pro Criciúma ir lá fazer o gol. Acho que o Alan Al queimou cedo a alteração de colocar o Alisson. Colocaria ele? Colocaria, mas ele colocou muito cedo, queimou algo que poderia substituir, mudar mais tarde essa característica de impor o ritmo do ABC, de empurrar o adversário para o campo de defesa. Tentou fazer logo depois que tomou o gol, depois tentar empatar o jogo no primeiro tempo e conquistar a virada na segunda etapa, mas não conseguiu. Criciúma, como o Pedro falou, soube sofrer muito bem. O Gustavo, o goleiro, mesmo lesionado, fez uma boa partida. Depois ele sai, dá lugar ao Alisson. E o ABC não conseguiu furar mais uma vez a retranca adversária e vencer o grande problema do ABC, vencendo isso. Não faz gol e toma gols fáceis. Então vai se complicando e assim como o Pedro, como você também, o ABC está indo em direção do rebaixamento. Daí o que o Flávio Samuel pontuou e também o Pedro Henrique Brandão. E agora vamos para a tabela de classificação para ver como é que está a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aí a tabela, o ABC é o último colocado. E aí que é no Z4 acompanhado de Tombense, que tem 12 pontos, Londrina, que tem 11 pontos, Avaí, que tem 11 pontos, e aí foi o ABC com 10 pontos na última colocação. Agora o ABC enfrenta o Juventude lá no estádio Alfredo Jaconi, às 11 horas
da manhã. E o que esperar desse jogo? Flávio Samuel fora de casa contra a equipe Juventude, que vem muito bem na competição. Difícil de verdade. Jogar lá não é fácil, nem um jeito. Eu lembro, rapaz, de um jogo também de 11 horas da manhã, um Juventude e Flamengo. O Flamengo com aquele timaço de Jorge Jesus e perde para o Juventude justamente porque o clima, o jeito, o jogo lá era muito difícil. Então, se o Juventude dificulta jogando em casa as melhores equipes do Brasil, imagine o ABC, frágil, jogando fora de casa. A gente espera mais uma vez o ABC sair com um pontinho de lá, já ser um milagre muito grande, já ser de bom tamanho. Pedro Henrique Brandão. O prognóstico é esse, né? Eu acho que o ABC não tem apresentado futebol que dê ao torcedor a menor confiança para que o ABC vá a Caxias do Sul, jogue no Alfredo Jaconi e volte com os 3 pontos. Eu acho que o prognóstico é exatamente esse. O ABC vai mais uma vez para ser derrotado na competição. É isso que a gente espera. Não há nada de diferente, não há nada no desempenho, na evolução do time que possa dizer assim, não, eu acho que dessa vez o ABC vai fazer um bom jogo. Não tem nada nesse sentido, Marcos. Então eu acho que o ABC vai para mais uma vez voltar com a derrota. Se voltar com o empate, concordo com o Flávio. Volta no lucro demais, né? Porque é um estádio difícil, é um time complicado e dentro de uma fase que é das terríveis, assim, né? Das mais terríveis que o ABC já passou. Você passou a classificação, olha a diferença que o ABC tem hoje para o primeiro time fora da zona da degola. 5 pontos que é a Chapecoense que venceu o CRB em casa. Ou seja, o que eu estou dizendo está exatamente aí. Não basta mais ao ABC fazer um belíssimo campeonato daqui para frente. O ABC precisa, além de fazer um grande campeonato, torcer para que os outros façam um campeonato de ABC até agora, né? Que é um campeonato, uma campanha pífia que o ABC tem apresentado. Então, não basta o ABC melhorar, ele tem que torcer para que os outros piorem, para que os outros façam até agora o que não fizeram, até agora o que só o ABC fez na competição, que é uma campanha vexatória. Então vamos lá falar agora de um assunto inaceitável, né? Que foi o que o Pedro pontuou, o que o Flávio também falou, sobre cenas lamentáveis após o jogo entre ABC e Criciúma lá no Frasqueirão. O Ministério Público do Rio Grande do Norte vai apurar os possíveis crimes praticados no pós-jogo e aí quem falou um pouquinho mais foi o promotor de justiça e aí o Luiz Eduardo Marinho. Vamos escutar o que falou o promotor sobre esses atos que aconteceram no jogo entre ABC e Criciúma. O Estatuto do Torcedor ele vai fazer parte da Lei Geral dos Esportes. Os crimes serão mantidos, mas especificamente nessa minha recomendação de notificação dada à Polícia Civil, nós enxergamos crimes que estão além do Estatuto, como associação criminosa, supostamente tentativa de homicídio, já que, segundo um jogador, a pedra arremessada quase acerta uma criança de 2 anos de idade, coisa que tem que ser apurada, dano ao patrimônio privado, dentre outros crimes que ameaça, ou seja, somente o crime de tumulto em praça esportiva é que faria parte do Estatuto, entendeu? Então, esses crimes, eles são contemplados no Código Penal. Então, tá aí a palavra do promotor Luiz Eduardo Marinho. Pedro Henrique Brandão, comentaram sobre isso, a gente já começou falando sobre isso e aí complementar agora falando um pouquinho mais sobre esses atos e também sobre o que falou, né, o promotor de justiça, né, e aí vai ter punições para os torcedores que cometeram aquilo. E aí a gente tem que pensar como é que eles vão identificar quem cometeu esses crimes. Você ouviu a lista de crimes ali que ele pontou? Imensos. Tentativa, né, suposta tentativa de homicídio, dano ao patrimônio privado. Dano ao patrimônio, invasão, porque invadiram, né, propriedade privada também. Quer dizer, associação criminosa. Quer dizer, a lista é grande. Cabe ao clube e às autoridades, aí a Polícia Civil, no caso, tocar a investigação, identificar as pessoas e puni-las no rigor da lei. Porque lei existe para punir tudo isso aí que eles fizeram. O negócio é conseguir tudo aí, ó, o promotor elencou todos os crimes que foram cometidos. Agora é identificar, puni-los e eu vou mais além, bani-los. O que a justiça brasileira precisa fazer é banir de dentro dos estádios qualquer indivíduo que vá para lá para praticar atos ilícitos. Flávio Samuel. Marcos, queria dar uma opinião assim rapidinha. Esse ano eu tenho o prazer de cobrir o ABC como repórter de campo. E desde que começou essa fase do ABC, ainda com o Fernando Marchiori,
eu como repórter de campo, já jogaram em mim, nos jogadores de direção, de quem tá ali perto do banco de reserva de ABC e da saída do túnel. Começou com um copo d'água, depois foi pra pedra de gelo, chegou em latinha e agora chegou em pedras. Jogaram uma pedra no carro do jogador do ABC e não pune. O cara que joga o copo d'água, não pune o cara que joga o chinelo. O chinelo, jogaram chinelo, que joga tudo isso. Não pune ninguém, vai dando liberdade e aí sai impune. Ao ponto do cara que jogou essa pedra e ia matando a criança, sai impune também. Eu fico indignado, Marcos. E aí sobra até para quem quer no beira do gramado, como o Flávio Samuel falou. Sábado sobrou até spray de pimenta para quem tava cobrindo o ABC no gramado. A gente brinca aqui assim, às vezes a gente ri um pouquinho sobre essas situações que acontecem com a gente, mas esses crimes que vão acontecendo no estádio, você vai testando. Até onde eu posso ir? E aí chegou no que chegou contra a ABC e Criciúma. Agora vamos falar de Série D, né? Que também o Potiguar de Mossoró no Frasqueirão no domingo venceu o grupo por 2-0 e aí assumiu a segunda colocação do grupo 3 da competição. Faltando apenas 2 rodadas, o Potiguar de Mossoró está muito próximo de conseguir a classificação para a próxima fase da Série D. Já o Globo, que perdeu o jogo, está eliminado da Série D, faz uma campanha muito ruim com apenas 4 pontos conquistados. E aí, vamos chamar o intervalo porque o Marcos Arboez narrou esse gol do América na derrota por 2-1 para o Manaus. Daqui a pouco a gente volta. Falando de quê? De América, porque o time está vivendo uma crise que parece não passar assim como o ABC. Vem cobrança, vem bola jogada na área, bora ver quem sobe. É o Tonini quem tá na bola. Cobrou rasteira na entrada dela, ela vai passando, vem na boca do gol, bateu, pintou! Gol! Universitária FM! Tá de brincadeira a defesa do América! Uma jogada ensaiada de escanteio pra deixar, pra fazer a galera querer ir embora logo. 16 mil pessoas para ver um vexame na Arena das Dunas. O Franklin tem algo a ver com isso? Não! Na entrada da área ele soltou o pé, estufou as redes da Arena das Dunas, pintou de verde no cantinho. Para humilhar o América na Arena das Dunas. Para fazer feio. Voltei, viu, papai, pra falar de América, viu? Como você bem viu na narração, antes do intervalo do Marcos Arboez no gol do Franklin do Manaus, agora você vai conferir a matéria completa da repórter Duda Medeiros. A fase no Brasileirão não é das melhores, mas quem disse que a torcida alvirrubra liga? Com direito a show antes da bola rolar, a festa estava armada e o otimismo já era titular garantido. Grafite e América, sem comparação, né? Os dois se juntando, melhor ainda. Top, finalzinho de semana diferenciado, né? Assistir o Mecão aí que vai dar um show hoje. E de quebra ainda assistir esse show maravilhoso aí de grafitão aí, que é top das galáxias, né? Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo. Embalada pelos sucessos de grafite, a torcida alvirrubra colocou a esperança no top hits do fim de semana. Viemos para o jogo hoje com toda a família, com esposa e filhos, na esperança aí que o América hoje saia com um resultado positivo, né? A partida iniciou, mas o esperado segundo show do dia parecia não começar. Gustavo Ramos e João Lucas até tentaram abrir o placar, mas a bola não quis conversa com as redes no primeiro tempo. Para a sorte do América, do outro lado do campo não foi diferente. Clenison e Gustavinho não tiveram sucesso em suas finalizações. Na etapa final, enfim, a atração principal deu as caras. Aos 4 minutos, Rodriguinho cobrou o escanteio e Jean-Pierre cabeceou para balançar as redes. América 1, Manaus 0. E estava tudo lindo e elegante até que o Manaus resolveu mudar o placar. A alegria durou pouco. Rodriguinho fez falta e Douglas chutou direto no gol para empatar e deixar a torcida americana preocupada. E a preocupação fazia sentido. Tiaguinho, aquele mesmo torcedor, que deu alegrias ao Mecão,
cobrou escanteio e Franklin anotou o segundo gol do Manaus. E a festa da torcida americana não terminou como esperado. O América levou 2 gols em casa e o torcedor foi para casa decepcionado. A torcida do América, torcida apaixonada, lotou o estádio e isso nos deixa mais frustrado ainda porque a gente esperava vencer e acho que a gente jogou para que isso acontecesse. Mas as coisas andaram mais uma vez. Pois é, a zona de rebaixamento voltou a ser uma realidade para o América. Agora o Alvirrubro tem mais 5 rodadas pela frente para tentar dar alegria aos torcedores. Tá aí a palavra do Thiago Carvalho sobre esse jogo. E o Thiago Carvalho até agora tá mantido no cargo. E a pergunta é inevitável, Flávio Samuel. Você manteria o Thiago Carvalho no cargo de treinador do América? Não dá mais, Marcos. Defendi até onde deu o Thiago Carvalho como treinador do América, mas não dá mais. Ele insiste nos mesmos erros e é incapaz de perceber que está errando. Acha que está tudo correto. Mais uma vez, na entrevista coletiva, disse que está tudo certo, está funcionando tudo bem no ataque. Só que o América é o pior time para fazer gol na Série B do Campeonato Brasileiro. Pegou o Manaus, que ainda não tinha vencido fora de casa, nem feito gol, tomou foi 2. Em falha de Bruno Pianissola, falha de comunicação no segundo gol. E é isso, o América demorou tanto para sair da Série D, para viver um sonho que vai ser passageiro na Série C e vai virar pesadelo de novo. O América está se caminhando para mais um rebaixamento. Pedro Henrique Brandão, faltam apenas 7 rodadas e o América segue no Z4 da competição. Tem uma chance muito boa. Desperdiçou mais uma vez. Cara, eu tava olhando aqui o fuso horário de Tóquio. Em Tóquio já é fora Thiago Carvalho. Pode ter certeza. Não tem como continuar com o Thiago Carvalho. Ele pode ser um bom treinador, pode ter feito um bom trabalho no Caxias, pode ter chegado aqui com boas referências, mas não deu certo. A verdade é essa, não deu certo. O Thiago Carvalho não fez um bom trabalho até o momento. E aí, só fazendo uma correção, o América tem 7 rodadas para definir sua vida na Série C. Alguém aqui nessa bancada ou alguém que esteja nos assistindo duvida que se o América cair para a Série D de 2024, a Hype, a SAF vão falar assim: valeu América, foi bom te conhecer? O projeto esportivo do América depende da manutenção do América na Série C. Eu não tenho dúvida de falar isso aqui. E com o Thiago Carvalho, o projeto SAF e o projeto manutenção na Série C vai por água abaixo. O time não consegue jogar com o Thiago Carvalho, essa é a realidade. Por que isso está acontecendo? Tal? Isso tudo a gente pode até ampliar a discussão, mas o fato é, o América não joga nada na mão do treinador. Chegaram 18 reforços, 18 pessoas, 18 jogadores que ele avalizou, pelo menos eu espero, né? Porque se ele é treinador da equipe, ele disse, não, pode trazer, eu vou jogar com esse cara. 18 e não conseguiram jogar, ou seja, o América hoje joga a mesma coisa que jogava no dia 17 de maio, quando foi campeão estadual, a mesma coisa que jogava lá no Campeonato Potiguar no início do ano, que era muito criticado. Ou seja, o América não evoluiu absolutamente nada depois da chegada do Thiago Carvalho, e isso me incomoda muito, e acho que com isso o América é forte candidato também ao rebaixamento. Fortíssimo candidato ao rebaixamento, deve jogar a Série D no ano que vem. Rapaz, está complicada a situação dos clubes potiguares, um para a Série C, outro para a Série D, e no próximo jogo o América enfrenta o Altos fora de casa. Vamos ver até a tabela de classificação. O América agora é o penúltimo colocado com apenas 12 pontos conquistados, e aí é acompanhado de Remo com 13 pontos, Pouso Alegre com 12 e Altos. O próprio Altos com 11 pontos ocupa a última colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. E agora vamos de palpites, Pedro Henrique Brandão e Flávio Samuel. Primeiro palpite, América e Altos. O que esperava do jogo e também o seu palpite, Pedro? É confronto de desesperados. Mais um na vida do América. O América jogou muitos desses confrontos até agora e se deu mal em praticamente todos. Foi assim quando pegou Volta Redonda, foi assim ontem com o Manaus e acho que se não se cuidar vai ser assim também aí contra o Altos, que é o atual lanterninha. Jogando fora de casa, pela bolinha que vem jogando o América, acho que dá 1-0 Altos. Flávio Samuel. É o jogo para dar adeus, dar tchau de vez para Thiago Carvalho, nem voltar para Natal, 1-0 Altos também. Então tá aí, Juventude ABC, Flávio Samuel. Jogo muito complicado para o Alvinegro, 2-1 Juventude.
Pedro Henrique Brandão? 2-0 Juventude. Então tá aí os placares e os palpites dos nossos comentaristas. É hora de dar tchau, o programa voou, mas você pode acompanhar uma discussão um pouco mais avantajada, digamos assim, né? Na Rádio Universitária, às 8 horas da noite. Tchau, tchau, Pedro, e até a próxima. É porque o pessoal que chamam pra mesa fala demais. Tchau, gente, até a próxima. Boa semana pra todo mundo. Flávio Samuel, tchau, tchau, até a próxima, viu, narrador? Valeu Marcos, Pedro, valeu pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na próxima segunda-feira com o programa UD na TVU, mas de terça a sexta temos o boletim, então amanhã você fica informado se o Thiago Carvalho caiu ou não no América e se o ABC vai sair dessa situação na Série B do Campeonato Brasileiro. Tchau, tchau e valeu, papai!